em jornada de trabalho, vai ter que fixar o seu quantitativo de professores de modo a atender à necessidade da carga horária escolar do aluno. Então, preste atenção. Mais uma vez, a jornada de trabalho do professor não se confunde com a carga horária escolar do aluno. O professor não está submetido à carga horária escolar do aluno, mas está submetido à sua carga horária, à sua jornada de trabalho para cumprir a obrigação. Logo, o poder público, tanto nas três esferas de governo, municipal, estadual e federal, obrigatoriamente tem que fixar o seu quantitativo de professor de modo a atender à necessidade horária do aluno. Então, a carga horária do aluno, preconizado pelo o artigo 25, 26, 24, 25, 26 da LDB, é 200 dias de leção. A carga horária é, aliás, 200 dias letivos com 800 horas. Então, esta é a jornada escolar anual do aluno. 800 horas, 200 dias letivos. Como é que vai agora mitigar essa jornada anual escolar, chamando calendário letivo, com a aula diária? É o artigo 34 da DB, que vai dizer que o aluno tem que ter, no mínimo, 4 horas aulas. Pronto? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos pegar aqui a professora Claudinei, pegar a primeira professora que estou vendo aqui em tela, o nome. Claudinei tem uma jornada de 20 horas. Presta atenção. Jornada de 20 horas. Dividindo essa jornada semanal, a jornada semanal de 20 horas, dividido por 5 dias letivos, você vai encontrar, de Claudineia, 4 horas. Opa! O aluno, de acordo com fixa o artigo 34 da LDB, tem 4 horas diárias. Então, eu já tenho 20 horas de Claudinei, 4 horas de Claudinei, e as 4 horas do aluno. Ora, esta carga horária de Claudinei não pode ser totalmente dedicada à interação com hora-aula com o aluno. E hora-aula se subdivide em 2 elementos. Hora docência, hora interação. Hora docência e hora interação. Porque a LDB vai dizer que é dessas 4 horas diárias de Claudinei, o exemplo hipotético, não pode ser integralmente dedicada à atividade de docência com as 4 horas do aluno. Então, tem o Claudinei, uma turma. E aqui essa turma tem 4 horas. Claudinei tem 4 horas. Essas 4 horas de Claudinei não podem ser dedicadas integralmente à docência com o aluno e interação com o aluno. Claudinei vai ter agora 1/3 desta carga horária para desenvolver outra atividade. Logo, a carga horária do aluno não diminui, mas a carga horária de Claudinei para a docência diminui. Para a docência diminui. Não diminui a jornada dela, mas diminui a carga horária para a docência. Logo, o poder público, obrigatoriamente, para atender a legislação, obrigatoriamente, o direito do aluno ter carga horária, vai ter que botar mais uma pessoa para atender essa necessidade das 4 horas diárias do aluno. Claudineia fica um período, um outro professor fica um outro período. Logo, portanto, a carga horária dela é uma coisa, a carga horária do aluno é outra coisa, motivo pelo qual o poder público vai ter que quantificar o seu pessoal de modo a atender essa necessidade. Irecê é um município pioneiro em relação ao professor itinerante, que foi criado há 15 anos atrás, aproximadamente 13 a 15 anos atrás, foi quando nós estávamos elaborando o primeiro plano de carreira, o primeiro estatuto. Foi então, paralelamente ao estatuto, que não concordei, que teria que ter resolvido no estatuto, foi criado
o cargo de professor itinerante, que não pode existir o cargo, a figura cargo de professor itinerante. Pode ter, na organização pedagógica, administrativa pedagógica da rede, designar professores para ele ser itinerante, mas criar cargo específico para isto não dá. Mas IRC criou esse cargo do professor itinerante. Fixou-se, então, a estrutura de vencimento para o professor. E criou a estrutura de gratificações. Dessas gratificações, uma delas é uma gratificação compensatória, pela qual o professor não receberá essa compensação pela impossibilidade da implantação e implementação da reserva técnica. Meus amigos. Ora, com o momento pandêmico que nós estamos vivendo agora na história da humanidade, algo que não era previsto por ninguém, nós, no mundo inteiro, a ciência, ninguém pegou todo mundo de surpresa em 2020, e piorando agora em 2021, os dados estão mostrando, piorando, mas ainda em 2021, pegou todo mundo de surpresa. Por conta disso, as aulas presenciais foram suspensas obrigatoriamente. Por quê? Para preservar a vida. Apesar do Ministério da Educação requerer do Ministério da Saúde que inclua professores como prioridade, a pedido, a pressão da CNTE e outras organizações, das universidades, obrigou o Ministério da Educação a se manifestar e colocar professor como prioridade. Mas colocar professor como prioridade e não colocar os funcionários, a escola não pode funcionar. Mas se colocar professor com prioridade, funcionário com prioridade, porteiros, higienizar a estrutura, o aluno não ser prioridade, logo a escola também não vai poder funcionar. Não é porque incluiu o professor na vacina que a escola vai funcionar, porque os alunos não estão no rol da prioridade. E a contaminação pode ser generalizada e pode trazer mortes. Muita gente pode vir a óbito, mesmo, está comprovado, se não tivesse certo cuidado. Porque eu estou dizendo já o que é que tem a ver pandemia com isso tudo? Porque o parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação vai, então, mitigar a carga horária escolar do aluno. Mitigar significa que não vai cumprir à risca a carga horária escolar dele. Não vai cumprir à risca a jornada anual escolar letiva do aluno. E tem vários outros procedimentos administrativos extrajudicial de que também foi por esta linha. Ora, se a carga horária escolar do aluno, a jornada anual escolar letiva do aluno foi mitigada, e a rede municipal de ensino, de IRC, vem funcionando até a suspensão das atividades presenciais da escola, com a situação normal dos 200 dias letivos, 800 horas, com o quantitativo de professores que nós temos hoje, ainda com contrato, que agora não vai poder ter contrato, porque não está tendo necessidade de ter contrato, que pode ser reorganizado. Atividades letivas pode ser reorganizado e fazer as suas devidas adequações. Logo, então, não vai precisar desse quantitativo de professores. Não precisar, também não vai precisar de manter a mesma estrutura de calendário escolar, a mesma quantidade de dias e horas diárias que era em 2019 e início de 2020. Porque o próprio Conselho Nacional de Educação, ouvindo a Organização Mundial da Saúde, ouvindo as academias científicas, os núcleos de estudos científicos, os especialistas em imunologia e situações sanitárias, resolveu, então, encurtar o calendário, meus amigos. Então, onde é que está, nesse fenômeno que nós estamos vivendo, a necessidade de implantar a reserva técnica dessa forma? Abrupta, apressada, impensável, que, na minha opinião, não se trata de reserva técnica, e reserva técnica é outra coisa. Reserva técnica não é isto que a Prefeitura Municipal de Irecê está
E ponto. Não. O que a Prefeitura de Irecê está impondo é retirar 20% da gratificação. Isso precisa ser claro. Não se trata de reserva técnica, porque nós não estamos vivendo num momento para mensurar um estudo, uma organização pessoal, administrativa, escolar, para consolidar de fato, de forma científica, conceitual, a reserva técnica, porque a reserva técnica é para o quê? Estudo técnico científico das atividades didático-pedagógicas, estudo técnico científico para desenvolver um sistema cognitivo de compreender a historicidade social do aluno, desenvolver atividade técnica científica para compreender os déficits de aprendizagem, de entender o déficit de concentração, de entender por que Manuel aprende matemática e João não aprende absolutamente nada em matemática, mas João aprende história e Manuel não aprende nada em história, ou língua portuguesa, área de linguagens, das diversas áreas do ensino da educação básica. Como é que nós vamos estudar os núcleos didáticos, organizacional? Quando foi que o professor participou desse processo de construção de uma proposta científica, técnica, de reserva técnica? É uma imposição. As pessoas estão muito entusiasmadas porque ganhou a eleição. Ora, minha gente, César, o Esquizales, imperou, estabeleceu seu império por séculos, por anos. Isso não significa que eles estavam certos, meus irmãos. A CM ganhou praticamente todas as eleições. Isso não significa que ele estava certo. Collor ganhou a eleição, não significa que ele estava certo. Fernando Henrique ganhou 2 vezes as eleições, não significa que ele estava certo. Não significa que o povo concorda com os atos irresponsáveis e impensáveis deles. O cidadão que hoje é presidente do Brasil também foi eleito. Foi eleito. Isso não significa que ele está certo. Não é a eleição que pode fazer com que você vomite a sua vaidade, a sua arrogância, porque esse vômito de vaidade, de arrogância, não querer ouvir o outro e impor a sua vontade, isso é fracassado, está fracassado, é coisa do passado, é coisa de museu de antigos seres humanos. As pessoas que tentam repetir a coisa do Império, da época do Império, estão se falindo. Não é porque eu ganhei a primeira, ganhei a segunda, então eu vou agora dizer, vamos fazer tudo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E andar com um discurso democrático, sou histórico, eu não sei o que, eu vim de onde, não sei o que, eu fiz isso. Mas o que importa não é o que você fez, o que importa é o que você faz. A sua história não é o seu passado, a sua história é o que você faz com o seu passado. O que vale, o valor humano, não é o que ele fez, mas é o que ele está fazendo. Você pode ter sido um santo, e hoje você ser um demônio. O que vale não é o que você foi na época de santidade. O que vale é o que você é hoje. O que está valendo é o que você está fazendo hoje. E é o hoje que está sendo avaliado, e é o hoje que vai desconstruir o amanhã. Se o seu amanhã não for melhor do que hoje, se o seu hoje não é o melhor do que ontem, você está destruindo o que você foi ontem. Se você foi bom ontem e ruim hoje, você está se destruindo, está destruindo o que você fez, meus amigos. Portanto, eu, na minha humilde opinião, não se trata, e eu sou, modéstia à parte mesmo, um observador, um pesquisador dessa área de reserva técnica. Tanto é que esse conceito foi criado por mim, eu que criei esse conceito de reserva técnica, hoje discutido, hoje falado em boa parte do Brasil inteiro, porque falava em redução de jornada é outra coisa, falava ser assim. Eu mudei esse conceito, e eu posso dizer aqui, de cátedra, que o momento que Irecê, que Salvador, que o Brasil inteiro está vivendo, o mundo inteiro está vivendo, não dá para a gente arrotar isto de forma imperiosa, de forma impensada. Seria sensato, o bom senso nos convidaria
para aquilo que foi proposto. Gente, vamos fazer aqui uma comissão de estudo, fazer reuniões virtuais de construção. Vamos trabalhar uma escola piloto. Vamos ver aqui quando é que pode implantar e implementar. Ainda assim, com esse estudo minucioso, com a participação dos diversos segmentos que serão diretamente afetados, ainda assim esses segmentos não iriam encontrar a menor condição de implantar e implementar a reserva técnica. Pode implantar, mas implementar é impossível. Por quê? Reserva técnica é carga horária escolar, é carga horária de professor, é para estudo científico, técnico e didático. Onde é que nós vamos encontrar nesse cenário? Reduzir minha carga horária, porque já está reduzindo o tempo escolar do aluno, para fazer um planejamento. Quando é que nós vamos fazer isto? No meu sentir, não se trata de reserva técnica no seu conceito originário. Não se trata de reserva técnica no conceito legal, no conceito estabelecido na LDB, no artigo 67 e seguintes da LDB, combinado com os artigos 24, 25, 26 e 34 da LDB. Não se trata do que está dito na Lei 11.738, no meu sentir, salvo o melhor juízo, no meu sentir, trata-se de reduzir salário e não reserva técnica, meus amigos. Então, isso é grave e a categoria precisa tomar providência, porque é assim que começa. Começa com tem um texto muito interessante, levaram os negros para escravizar. Eu não disse nada, porque eu não era negro e não poderia ser escravizado. Levaram direito dos trabalhadores, do trabalhador, eu não disse nada, porque eu não era trabalhador. Levaram o direito das minorias, eu não disse nada, porque eu não sou da minoria. Me levaram, não disseram nada, porque as pessoas que estavam ao redor não tinham nada a ver com o que eu sou. Todos nós temos a ver com todos nós. Quando se fala de categoria, quando atinge um pedaço da categoria, abre-se portas para atingir as outras coisas da categoria, meus amigos. Se está isso na reserva técnica, meus irmãos, para redução, e por que alega, talvez, não sei ainda qual é o fundamento deles, em relação à mudança de nível, os outros direitos fundamentais que alega a pandemia. Espera aí, pandemia para tirar, não tem pandemia para acrescentar? Nós precisamos tomar providência. E aí, do ponto de vista extrajudicial e judicial, já estamos montando um arcabouço técnico para as devidas providências que nós não queríamos. Mas nós não vamos abrir mão do que é de direito da categoria. Não estou dizendo com isso que tem que ter a reserva e, ao mesmo tempo, ter a gratificação. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que precisa construir de forma coletiva esse conceito. Por exemplo, em Ipirá, também na Estrada do Feijão, sentido Irecê, a 200 e poucos quilômetros de Salvador, lá tem a lei que fez a reserva técnica do professor de forma estudada, com a comissão da PLB, o prefeito nos ouviu, o prefeito era do DEM na época, o do DEM, viu, botou, disponibilizou uma equipe, olha, a gente só vai fazer aqui o que foi acordado com a categoria, disse o prefeito. E lá construiu direitinho, e por conta de algum tempo que as pessoas receberem a gratificação de IAC, foi incorporado como patrimônio salarial do professor. Tornou-se uma vantagem fiscal. Tornou-se um patrimônio. Ou seja, quem for entrar a partir de agora naquela situação não recebe. Aquela pessoa que recebia por algum período
ficou como patrimônio da pessoa. Não, isso é estudo, isso é critério, isso é responsabilidade, isso é compromisso com a seriedade. Não estou dizendo que poderia acontecer com o Irecê, porque cada caso é caso, cada cidade é uma cidade, cada realidade é uma realidade. Mas abrir mão de uma discussão participativa, responsável, pensada, aí não tem como abrir mão, não. Ah, nós fizemos 3 anos estudando, 3 anos, não sei o quê, nós somos responsáveis porque nós fazemos levantamento, porque nós temos dado. E daí? Fizeram de forma unilateral. E querem impor a sua vontade unilateral em uma rede de mais de 500 pessoas. Pegar uma vontade unilateral e impor e dizer que é resultado de estudo? Que estudo é este? Que ciência é esta? Eu nunca vi, em lugar nenhum, uma ciência, um estudo, do ponto de vista da ciência social, que envolve humanidades, impor a uma coletividade. Porque todo estudo, toda análise, todo levantamento de dados, se que envolve uma coletividade, se a coletividade não for ouvida, não é estudo. É egoísmo do seu pensamento, é aquilo ali que você acha, vai impor. Peraí, no século XXI não cabe mais isso, ainda mais em educação. E ainda mais na educação. Ainda mais na gestão da educação, meus amigos. Porque a LDB e a Constituição obriga a gestão democrática da educação, que muitos, se não quase todos, confundem gestão democrática da educação com eleição de diretor de escola. Não é isso, não. Gestão democrática que a Constituição preconiza, a LDB, a Constituição da República, e a LDB preconizam, é toda a articulação administrativa, pedagógica, científica, escolar. É a participação efetiva, e foi por isso que criou as comunidades escolares, foi por isso que criou os conselhos municipais, estaduais e nacional de educação, já tinha o Conselho Federal antes da nova LDB, tinha o Conselho Nacional, mas foram redefinidos, reconceituados, e criou os Conselhos Municipais de Educação. É por isso que tem as entidades representativas do magistério, para que possamos, dentro dos preceitos democráticos de gestão da educação, construir a ciência da educação, os conceitos administrativos da educação, os conceitos administrativos pedagógicos, os conceitos administrativos escolar. Logo, não temos como educador, aceitar a imposição de quem quer que seja. Eu topo discutir. Aceito que fui vencido, mas não posso aceitar uma imposição. E esta imposição, espero que eu esteja errado, espero que eu esteja enganado, eu vou ajoelhar e dizer, gente, graças a Deus eu errei. Que não seja apenas para retirar os 20% de gratificação do pessoal, sem um estudo técnico, sem estudo de viabilidade, com a participação, sem discutir encaminhamentos, preposições, sem debater as preposições, o porquê está fazendo essa proposição, qual é o fundamento dessa proposição, o porquê não é essa proposição, por que não aceito, não tem dinheiro, é isso, vamos fazer um estudo conjunto, meus amigos. Porque, para concluir, no meu sentir, não se trata de reserva técnica é um outro elemento técnico-científico conceitual. Trata-se, espero estar errado, de apenas retirar os 20% dos professores. Forte abraço, me coloco à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Pronto, Joel. Eu tinha feito aqui o encaminhamento, né, de que a gente trataria dessa questão e poderia já fazer as inscrições através do chat, né? Não sei se agora, eu queria aqui fazer outra ponderação, analisando aqui o horário, porque Joel vai discorrer também sobre o precatório. E aí, fiquei pensando aqui agora se seria melhor a gente adentrar a esse ponto. Joel faz a exposição e a gente fica com as inscrições para depois. Ou vocês preferem já tratar desse ponto? Tem quantos inscritos aí, pessoal que está acompanhando o chat, por favor, da diretoria? Por enquanto, só Juscelito.
Então, Não, Fátima, tem deixa o Joel dar continuidade. É melhor, depois a gente fecha tudo, né? Pronto. Então, só tem Juscelino que ele está concordando deixar a inscrição para depois, né? Então, a gente passa para o segundo ponto, né? Porque Até depois a porque gente algumas vai. coisas que tu colocou hoje não foi contemplado, inclusive. Ok. Mas eu tenho umas Pronto. colocações no final, viu, para acrescentar em algumas questões nossas aqui. Sim, tudo bem. No final a gente vai fazer os encaminhamentos. A gente vai fechar com o que a gente já. O Joel já trouxe na fala dele aí o que a gente já está providenciando, né, para tentar impedir essa forma aí impositiva da implantação da reserva. E das outras questões também nós vamos continuar, né, nessa busca aí, já tem a comissão que vai ser implantada aí, já vamos encaminhar os nomes também. Enfim, no final a gente faz aí os encaminhamentos. Então, a gente passa agora, né, para a questão do precatório. O precatório, ao contrário, né, do que algumas pessoas estão pensando, de que a gente esqueceu, em IRC não se fala mais, nada disso, né? Nada disso. A gente ficou caminhando, nós dissemos aqui em outros momentos, tinha algumas coisas que estrategicamente era bom a gente não estar dialogando aqui nesses espaços, mas não deixou de fazer. Já vai falar disso também, de como é que está sendo, dessa caminhada que a gente já estava fazendo, buscando outros meios, e aí tinha essa grande expectativa, né, de todo mundo aí com relação à derrubada do veto presidencial, que era outra luta que a gente estava fazendo a nível geral, né? A gente tem a luta local, mas tem todo esse acompanhamento aí, participação na luta em geral. Então, a gente conseguiu aí, as mobilizações foram feitas, né? Já teve aí também outros momentos de esclarecimento sobre essa questão de como se deu o processo lá dentro, por dentro do Congresso, enfim. E aí, depois da derrubada do veto, alguns questionamentos a gente tem recebido, né? Tem pessoas que estão fora, que estão querendo saber, trabalhar na rede, ou são herdeiros, enfim. E alguns estão ligando, perguntando para a PLB que dia que vai ser pago, né? Alguns aqui também, mais próximos, né, também estão com essa dúvida. E agora? Já que derrubou o veto, então não tem mais o que fazer, é só pagar mesmo, não precisa mais, né? Então, são vários questionamentos, várias dúvidas, e Joel vai esclarecer sobre isso. O que é que ocorre agora com relação à derrubada do veto presencial e também como é que nós já estávamos caminhando aqui, né? Independente da derrubada do veto, a gente já está também, nós não paramos aí de forma nenhuma a busca né, os caminhos aí estavam sendo traçados e algumas coisas estão aí sendo encaminhadas, já foram encaminhadas e então estamos aguardando, né? Mas Joel vai se discorrer sobre isso agora. Como fica o precatório com a derrubada do veto, Joel, do presidente, e como estamos na nossa questão em Irecê? Com você. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui em duas partes, em dois tempos, aliás. O tempo anterior à lei, que obriga a destinar no mínimo 60%, e o período que não existia esta lei. Onde é que Irecê se situa? No período anterior à existência da lei. Ao período anterior. Já é o seu som está desligado. Bom, gente, desculpa aqui, eu tive que parar. Minha filhinha estava assistindo aula, veio me contar a brincadeirinha da aula dela online também. Perdoe-me, por favor. Sofia Câmara veio dizer a brincadeirinha. Então, vamos lá. Onde é que Irecê se situa? No período anterior, o que é situar? Significa quando foi que nós construímos a ideia de que é necessário ter um plano de aplicação que estabeleça a destinação de, no mínimo, 60%.
Quando foi que iniciamos uma discussão com a gestão e com a categoria de se destinar 60% para os professores? Nós tínhamos convicção, ainda temos convicção, de que 60% dos recursos precatórios do Fundeb é sim do professor. Isso foi confirmado pelo poder da República. Hoje, a República Federativa do Brasil instituiu a lei da obrigatoriedade daquilo que já dizíamos antes da obrigatoriedade legal. A prefeitura se declinou o tempo todo com argumentos que, no meu sentir, é inconcebível, argumentos inconcebíveis, TCU, e nós enfrentamos essa discussão também na Câmara de Vereadores, levamos essa convicção à Câmara de Vereadores, antes do Congresso Nacional, o Senado da República e a Câmara de Deputados, que é um poder da República, os poderes centrais da República, são três, Judiciário, Legislativo e Executivo. O poder da República disse que os professores do Brasil têm razão, o professor de IBC tem razão de querer, e agora é obrigatório. E nós dissemos isso na Câmara de Vereadores. E nós fizemos uma articulação no sentido de buscar da prefeitura uma construção junto. Olha o arroto da arrogância. E dissemos à prefeitura, prefeito, vamos fazer o seguinte, está com medo do TCU? O TCU está dizendo lá no acordo, exceto quando se trata de matéria de lei ou de autorização judicial. Se está dizendo isso, então vamos fazer tudo isso aqui e vamos entrar para requerer uma autorização judicial para o pagamento. Não é homologar acordo, que a coisa não funciona. É requerer uma autorização judicial mediante a recomendação do próprio acordo TCU, que alega que não vai pagar. Então, o próprio TCU vai dizer que pode pagar mediante a este mecanismo. O TCU vai dizer, em regra, não pode. Porém, vai dizer, em outras palavras, eu que estou interpretando, assim, na interpretação, eu estou trocando em miúdos o que o TCU diz, no caso de interpretação, porém, pode-se pagar mediante isto aqui. Aí eu disse ao prefeito, ao procurador, então é isto aqui que o TCU está dizendo para pagar. Não quis. Então, meus amigos, não é a lei que criou a obrigatoriedade que deu ao prefeito a autorização para pagar. Já tinha essa autorização para pagar. Mediante os instrumentos que nós criamos. E a Câmara de Vereadores de Irecê assim fez. Assim como o Congresso Nacional, seria ótimo se tivesse um vereador aqui. Assim como o Congresso Nacional, de iniciativa própria, não foi iniciativa do presidente da República, no caso de Irecê, o prefeito. Foi iniciativa do Congresso Nacional, no caso de Irecê, a Câmara de Vereadores. O Congresso Nacional teve a iniciativa de criar um instrumento obrigatório de destinar pelo menos 60% para os professores. Congresso Nacional. A Câmara de Vereadores de Irecê criou um instrumento obrigatório de destinar 60% para os professores. Lá, não foi questionada a constitucionalidade por vício de iniciativa. Apenas vetou o parágrafo, não vetou apenas o parágrafo único, apenas isto. Não vetou a lei toda na íntegra. Vetou apenas o parágrafo único. Não por conta da iniciativa, porque não queria pagar mesmo, porque não tinha fundamento, não tinha nenhuma fundamentação teórica, jurídica, legal, sem nada, apenas que não queria pagar, vetou. O Congresso Nacional derrubou o veto. Agora é lei, tem que pagar. Lei mesmo do Congresso. Em Irecê, o prefeito tomou uma medida pior do que o presidente da República, o Bolsonaro, criticado no mundo inteiro. Ele vetou na íntegra tudo, alegando que é inconstitucional por vício de iniciativa. Ora, se a Câmara de Vereadores teve essa iniciativa, o Congresso Nacional também teve, uma estrutura poderosa que tem ali,
que não tem advogados qualquer, tem juristas, tem pós-doutores, tem estudiosos, tem autores, tem doutrinadores, são doutrinadores que compõem uma estrutura legal, constitucional, jurídica do Congresso Nacional. Não poderia ser diferente. Lá teve a iniciativa, aqui também teve a iniciativa. O presidente vetou apenas o parágrafo único e aqui em Irecê vetou tudo, alegando vício de iniciativa. Que bom que está sendo gravado para as pessoas ouvirem isso. O Congresso Nacional cumpriu o seu papel, derrubando o veto. O prefeito vetou, está tramitando na Câmara de Vereadores, vamos ver o que os vereadores vão dizer. O que os vereadores vão observar o que fez o Congresso Nacional em relação a isto. E lá, não foi porque derrubou o veto do presidente que as pessoas que votaram favorável aos professores são contra o presidente, não. Todos da oposição votaram. E a maioria absoluta das pessoas que compõem a base de sustentação do governo também entendeu que o veto não tinha sentido. Derrubou o veto, mas não significa que ficou contra o presidente. E Irecê, a mesma coisa. Derrubar o veto não significa que os vereadores da base dele vão ficar contra ele, é só ter responsabilidade, compromisso com a legalidade, compromisso com o poder que o povo lhe conferiu, a representação do povo, compromisso com a educação, com o saber e com os educadores. É isso que se trata. Está lá tramitando. Pronto. Esse é o breve histórico consubstanciado com a situação de Irecê e o Congresso. É lei. Então, é lei por quê? Foi o presidente que teve iniciativa? Não. Foi o Congresso que teve a iniciativa. Em Irecê, tem um projeto de lei. É lei, não é lei ainda porque está vetado. Quem teve a iniciativa foi o prefeito? Não, foi a Câmara de Vereadores, que tem o mesmo poder, nos seus limites constitucionais, do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem um poder nos limites constitucionais, a Câmara de Vereadores tem o mesmo poder nos seus limites constitucionais, territorial de Irecê. Então, não há diferença do ponto de vista de poder da República. Há diferença do ponto de vista de sua competência. Cabe o que a Câmara de Vereadores, cabe o que o Congresso Nacional. Mas o poder é o mesmo. Então, foi a Câmara que fez isto. O presidente vetou não a lei, vetou apenas um parágrafo único do artigo 8º, não vetou o artigo 8º, vetou apenas o parágrafo único. Em Irecê foi mais além ainda. Vetou tudo. E mais ainda, está dizendo que foi vista iniciativa, que nem lá fizeram, nem a AGU, a Advocacia Geral da União, nem a Procuradoria da República, nada alegou vista de iniciativa, ninguém está alegando nada. Quem encontrou ali é respaldo constitucional de ter. Irecê foi além. Irecê está dizendo que teve vista de iniciativa porque criou despesas, não criou despesas. Criou uma destinação legal. E está lá para os vereadores apreciarem o veto. E eles que vão dizer se ele é bom que mandasse esse vídeo para cada vereador, para que ele se conscientize que derrubar o veto não significa ficar contra o prefeito, é ficar a favor da educação, dos educadores, do saber das pessoas. Como os vereadores de Candeias. Lá em Candeias tem 17 vereadores, o prefeito, uma maioria absoluta, aprovou o plano de aplicação, o prefeito vetou, os vereadores, a maioria, a maioria não, unanimidade, não é maioria, unanimidade, 17 votaram pelos professores, o prefeito vetou, os 17 derrubaram o veto e os 17 continuam a favor do prefeito. Isso não afetou em nada, porque eu não acredito e tenho uma pessoa de certeza que o prefeito de Irecê não é um jagunço, que se os vereadores votarem a favor dos educadores da educação, vai virar um jagunço para ficar contra o vereador. Eu não acredito nisso, que nós estamos vivendo muito civilizado, e tenho absoluta certeza que o prefeito é civilizado, tenho absoluta convicção que não vai se transformar em um jagunço, porque os vereadores tomaram a decisão correta, legal, de derrubar o veto.
em derrubar o veto. Então, meus amigos, e agora o segundo momento, que a lei, sim, Joel, você falou, e agora com a lei? O que acontece com o Irecê? Vamos lá. Aí que requer muito cuidado. Antes da lei, até outro período, nós votamos na justiça para bloquear. Está tramitando aí na justiça de Irecê. Aí está o processo, já passei o número do processo para a Fátima, já botamos na justiça para impedir que o prefeito gaste os 60%. O judiciário local ainda não se pronunciou. Estou entrando em contato com a Secretaria da Vara, se possível, vou ter que ir falar pessoalmente ou virtualmente com o juiz, não sei como é que está a funcionamento aí daí, mas tenho que falar com o juiz da cidade para ver o impulsionamento do processo, para ver logo. Então, além de estar tramitando na Câmara, tem uma ação judicial protocolada. Se tem um elemento na Câmara, o prefeito não pode gastar um só centavo. Porque se gastar, vamos requerer providências. Porque enquanto não resolver a tramitação do veto na Câmara, ele não pode gastar um só centavo. Um só centavo ele pode gastar enquanto está existindo uma controvérsia legal. Enquanto tem um processo na justiça daquele objeto, ele também não pode gastar um só centavo. Ele vai ter que aguardar a tramitação na Câmara e vai ter que aguardar a tramitação judicial. Porque se gastar, aí, meus amigos, ele está incorrendo em improbidade, talvez em crime contra a administração pública. Porque tem um trâmite. Tem um objeto aqui controverso. Eu discordo, mas tem aqui. Então, vou ter que aguardar resolver isso. Porque não se trata de um diálogo meu com ele, com o prefeito, diálogo dos professores com o prefeito. Trata-se de um poder local, poder da República local, definiu os critérios e as regras de destinação, definiu, ele votou para o poder da República local, está aí tramitando logo, então o objeto atacado não pode ser tocado enquanto existe essa controvérsia entre os dois poderes. Existe o poder legislativo, que diz como deve gastar. Existe o poder executivo, que vetou. Votou para o poder legislativo. E logo então, se ele gastar um só centavo, ele está afrontando o poder legislativo, está afrontando a legalidade, a constitucionalidade e precisa responder por isso. Como não bastasse, tem lá uma ação da justiça sobre o objeto. Ele não pode gastar, ele vai ter que aguardar a tramitação da Câmara e a tramitação do processo judicial. Ninguém pode fazer o que quer. Todos nós estamos vivendo sob a rédea de leis. E, principalmente, os entes públicos, os gestores públicos. Eles existem para o cumprimento de leis. Se tem uma lei, se tem um controverso, elemento controverso, ele não pode gastar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Voltando à lei. Aí precisamos ter cuidado, pessoal. Lembra que em setembro do ano passado, se não me engano, foi em setembro, quando o Congresso Nacional aprovou, com unanimidade dos presentes, a destinação de 60% para os professores, antes de ser publicada, apressadamente, sem nenhuma fundamentação legal, jurídica, conceitual, sem nenhum pensamento, a administração pública já foi para a rua dizer que não vai pagar porque só vale para os próximos recursos? Olha só, sequer teve a habilidade de pensar, estudar, analisar, ver os elementos controversos, discutir com os professores, discutir com a PLB, levar seu pensamento para lá. Gente, eu penso, vou dizer aqui sinceramente, a PLB, que esse dispositivo não cabe isso, não cabe isso, cabe isso, cabe isso. Não foi. Logo, jogou para a cidade uma opinião sem fundamento. Sem nenhum fundamento, sem nenhuma análise. Sequer tinha sido publicado, já foi logo, apressadamente, fazendo isso. Então, mostra claramente o nível de sensibilidade, o nível do querer das pessoas que estão na gestão, meus amigos. Já mostra com todo o seu comportamento o que quer, meus amigos. Aí vem
este pensamento da gestão, e não só da gestão local, tem outros pensamentos também, de que só vale para os próximos recursos. Eu não vi na lei, e qualquer leigo em lei pode ler, basta, não precisa nem compreender, não precisa nem ter facilidade de interpretação de texto. Eu vou recomendar que vocês leiam o parágrafo único do artigo 8º da lei, que é a lei 14.057/2020. 14.057. Vá lá no parágrafo único e leia onde está dizendo os recursos de que trata o caput deste artigo serão destinados 60% no mínimo aos professores, porém, só vale a partir dos próximos recursos oriundos de negociação. Não, está dizendo 60% dos recursos precatórios do Fundeb será pago aos professores no mote da lei. A conexão de Joel está com problema. Melhorou aí agora? Joel, está travando a sua... Melhorou agora? Não está travando, não. Para mim tá bom. Melhorou? Para mim não. Para mim tá bom. Tá bom, Fátima, aqui. Porque aqui deu uma travada, eu achei que tinha sido de lá. Então, foi aqui. Aqui tá ok. Tá ótimo, então. Pronto, Joel. Aqui tá bom. Deve ser a Então, é internet comigo. da pessoa lá. Na internet de casa. Isso, é a minha. Pronto, Joel. Pode... Pronto. Então, alguém leia aí e diga onde está dito, no parágrafo único, que os 60% será os próximos ingressos de receita. Não está dizendo. Vai mais além. Vai dizer que é nos moldes da Lei 9424 de 97. Aqueles mesmos moldes, aquelas mesmas características, ele faz uma ele retrata a lei de 97, que deve ser pago naqueles modelos de 97. Então, não pensamos nós que nós estamos vivendo com uma gestão que facilita as coisas para os educadores e a educação. Não estou vendo. Por que eu posso dizer isso de cátedra? Porque eu tenho conversado com centenas de prefeitos que me conhecem, sabem que eu ando a Bahia toda. Não é a Bahia quase toda, a Bahia toda. Tem pessoas ruins, tem pessoas boas. Tem pessoas boas que têm cuidado, que eu concordo, tem que ter os cuidados. E tem pessoas que se apegam aos cuidados e fecha a porta e não quer ouvir. Agora mesmo, a gente teve uma negociação com o prefeito, com Rui Oliveira e o prefeito de Conceição de Feira. Tem que pagar. Tem vários locais que vai estar negociando para pagar. Tem uma negociação com o prefeito de Aramari. Aramari, meu Deus, Itamari. Mairi, prefeito de Mairi, que vai pagar, está negociando lá a forma e o modo de pagar. Tem prefeitura que guardou 60% para os professores. Ó, tem essa controvérsia, tem essas controvérsias aqui, tem isso tudo, então eu vou tirar os 40%, eu vou usar, vou deixar os 60% guardado para a gente concluir a discussão. Então, princípio democrático, princípio de sensibilidade, a forma e modo de fazer a gestão articulada com a sociedade, com as pessoas, não significa que tem que concordar com tudo, mas tem que ter essa estratégia, ó, tem isso aqui, vou guardar isso aqui até a gente concluir esse pensamento. Então, meus amigos, nós estamos no meio da luta e jamais poderemos desistir. Logo, cuidado, para que, já que a prefeitura, de forma apressada, impensada, sem nenhum fundamento, se adiantou logo a todos dizer que só vai para o próximo recurso naquela época, não sei se vocês lembram disso, então significa que as portas do diálogo, da construção de possibilidades, ainda continua travada, ainda continua enferrujada, que a gente precisa forçar essa porta, forçar mesmo, para que a gente consiga melhorar a compreensão e garantir os 60% para os professores. Forte abraço, à disposição. Pronto, então Joel já fez a explanação dos dois pontos, né, que a gente precisava, né, dessa explicação
mais aprofundada, tanto da reserva como também nessa situação do precatório. Com relação à reserva, a gente, né, porque com o documento de ontem da prefeitura, é exatamente sem nenhum acordo, né, com o que a gente propõe, porque a gente encaminhou nessa linha do que já falou aí, de uma construção, de uma comissão com diversas representações da categoria e da gestão, né, uma comissão bem ampliada, para se iniciar um estudo e entendendo que para agora, nesse momento de pandemia, sem nenhuma possibilidade de implantação. Então, esse documento, né, essa proposição não foi aceita, e o documento encaminhado ontem é reafirmando de que vai ser implantado sim, a partir de 1º de abril, né, nos modos que a gestão entende. E aí a gente já está construindo os caminhos aí para tentar impedimento, vamos também fazer, né, material, acho que a gente precisa fazer uma divulgação com material contrário a isso, né, usar as redes sociais para colocar os cards, enfim, a gente vai produzir um material nessa linha, a parte jurídica está sendo providenciada, né, para ver aí se a gente consegue barrar, e vamos fazer a luta. A gente disse lá na audiência, né, e também colocamos o documento que não tem acordo nenhum, não tem nenhuma concordância com a PLB, a forma como o município colocou, né, a implantação. Então, a PLB jamais vai assinar embaixo disso, dessa forma aí, e que os caminhos a gente iria tomar e estamos tomando. Então, sobre a reserva técnica, tem esse caminhamento, sobre o precatório também, aí já trouxe, né, também tem a ação já para o bloqueio, está aí, precisa a justiça responder, né, estamos no aguardo, e o que a gente tem card, né, sobre o precatório, falta isso também, nós vamos ter que fazer a mobilização virtual. Quando a PLB disponibiliza o material, é muito bom que a gente faça a reprodução, que a gente, né, todo mundo tem as redes sociais, e é através das redes sociais que a gente está fazendo grandes mobilizações, nessa questão do Congresso mesmo, foi para o novo Fundeb, toda aquela questão mesmo de investida para, depois de aprovado o novo Fundeb, antes de sancionar, teve problemas também, enfim, e as investidas continuam, né, e a gente está sempre atento e está sendo chamado sempre à mobilização virtual. Aqui, localmente, nós precisamos fazer isso, mas a gente sente também que o material que a PLB coloca não tem tido essa divulgação por parte da categoria. E aí, olha, se a gente ampliar nas redes, é um grupo muito grande, e cada pessoa tem família, né? E todo mundo tem rede social. Então, se tiver, assim, uma grande divulgação, isso causa efeito, sim. Causa efeito, com certeza, né? E a gente vai vendo também outras possibilidades. Nós vamos estar acompanhando o processo, fazendo o que for necessário, e vendo o que a gente pode ir construindo, né, da luta, que mecanismos a gente pode fazer, sem que a gente tenha que colocar as pessoas em risco. Porque o que nós estamos o tempo todo tentando é barrar as atividades presenciais. Isso a PLB não vai deixar de continuar fazendo. Foi dito uma coisa assim muito séria, né, por parte da gestão, no que tange a questão